Eu venho ocupar essa tribuna, senhor presidente, nessa tarde, para fazer o registro do falecimento do ex-senador Sérgio Guerra. E neste momento, inclusive, eu peço para que, no momento oportuno, Vossa Excelência possa pedir a todos um minuto de silêncio em sua memória. Não dá para contar a história de Pernambuco dos últimos 30 anos sem falar em Sérgio Guerra. A cultura política do nosso Estado foi marcada de forma significativa pelo nosso ex-senador, que teve uma trajetória brilhante na sua vida pública, se elegendo deputado estadual pelo PMDB, depois também pelo PDT, ocupando também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento na época do governador Miguel Arraes, posteriormente tendo sido deputado federal eleito na eleição de 1990 e de deputado federal renovando seu mandato e posteriormente sendo eleito senador em 2002. A sua eleição para o Senado constituiu o seu maior momento em termos de trajetória. O senador Sérgio Guerra, naquele momento, reuniu com muita habilidade o partido PSDB, o meu partido, onde teve a possibilidade de presidi-lo, levando o partido a disputar 2 eleições presidenciais, levando a disputa ao segundo turno, tanto na eleição de Geraldo Alckmin como posteriormente de José Serra. Não ganhamos as eleições, mas a sua marca ficou registrada no sentido de não permitir que o partido saísse dividido daqueles pleitos. Foi graças à sua habilidade, isso reconhecido por líderes do partido como Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati, José Serra, Aécio Neves, que fez com que o partido tivesse forças para sair daquele processo, mesmo derrotado, com a capacidade de reaglutinação de forças para o enfrentamento deste ano, que nós iremos, na eleição de 2014, travar novamente, e agora com a liderança do senador Aécio Neves, cuja eleição para suceder Sérgio Guerra no PSDB, na presidência do PSDB, contou com a forte participação do então senador, deputado federal Sérgio Guerra, que até pouco tempo também foi presidente do Instituto Teotônio Vilela. Posso dizer, do ponto de vista de um testemunho pessoal, que foi um privilégio ter convivido com o ex-senador Sérgio Guerra nos últimos anos. Para mim foi algo de extrema riqueza do ponto de vista do aprendizado da arte da política, da arte da negociação, da arte da busca pelo interesse público, discordando, discutindo, colocando a posição do partido na mesa e discutindo em favor de uma sociedade mais justa. Então, eu venho aqui, senhor presidente, fazer o registro do falecimento do ex-senador, deputado federal, Sérgio Guerra, e que Deus o tenha. Muito obrigado. Ontem, Pernambuco foi destaque negativo nacional. Um programa fantástico da Rede Globo. Inclusive, parabenizo a emissora pela matéria, pela importância do tema selecionado, mas o fato é que ontem estivemos em cadeia nacional mostrando para o Brasil, aliás, a emissora de televisão, a Rede Globo, mostrou para o Brasil que Pernambuco tem uma das piores
um dos 3 piores sistemas educacionais públicos do Brasil. Alguns municípios foram selecionados pela emissora, notadamente Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Lagoa dos Gatos. A situação era de constrangimento para qualquer pessoa que estiver assistindo, que assistisse ao programa, ante a realidade, ante a exposição das crianças, vereadora Priscila Krause, inclusive ao perigo. Como é de conhecimento da casa, nós estamos num trabalho contínuo de verificação das condições da nossa rede municipal. O que eu vi ontem na Rede Globo não difere da realidade do Recife. A realidade do Recife é bastante semelhante aos casos apontados ontem pela Rede Globo no programa Fantástico. Escolas com a estrutura de funcionamento completamente inadequado. Verdadeiros espaços violadores de direitos humanos. Espaços opressores, onde não há a possibilidade da criança aprender, onde a criança tenha o cuidado necessário com aquelas crianças. E isto nos traz a reflexão nesta casa acerca de um programa que a Prefeitura da cidade do Recife lançou há poucos meses. O programa de robótica nas escolas. Um programa destinado a capacitar as nossas crianças, a rede municipal, de um contato com a tecnologia de ponta. Os investimentos inicialmente de 30 milhões de reais, mas podendo chegar a 40 milhões de reais em fases posteriores. A pergunta que eu faço a todos nós, a todos presentes, é: será que esses recursos deveriam ser canalizados para este programa de robótica, tendo tanta prioridade em questões básicas do ponto de vista de saneamento básico? 56% das nossas escolas não têm saneamento básico. 78% das nossas escolas não têm área de lazer para as crianças. Nós encontramos diariamente escolas onde a água não é tratada para as crianças beberem. Nós encontramos diariamente escolas onde o esgoto passa rente à parede da escola. Calor intenso. Eu não sou contra o programa de robótica. Acredito que a criança ela deve ter contato com o que há de mais avançado. No entanto, considerando que uma escola nova, inclusive a Escola Santo Amaro, dado publicidade pela Prefeitura da cidade do Recife, do ponto de vista de um processo licitatório, que vai custar 2 milhões de reais para uma escola, em substituição à Escola Santo Amaro, lá na Avenida Norte. Se uma nova escola de um novo padrão custa 2 milhões, não seria melhor, ao invés de investir neste programa de robótica, construirmos novas escolas? Vereador Jairo Brito, como se justifica tamanha ênfase num programa de, vou dizer, questionável eficácia do ponto de vista do aprendizado? O que justifica, qual foi o parâmetro, e aí a pergunta ao líder do governo, qual foi o parâmetro adotado pela Prefeitura da cidade do Recife para o programa de robótica? Qual foi a experiência, vereadora Michele Colles, em larga escala, de uma rede pública municipal, nas condições atuais do Recife, que amparam a decisão do investimento de 30 milhões de reais neste programa de robótica e não num programa básico de alfabetização? As nossas crianças não são alfabetizadas. Será que nós não estamos queimando etapas com esse programa? Será que não seria prioridade nossa cuidar do mínimo necessário para que essas escolas funcionem bem?
Eu pergunto, onde o material será colocado? Quantos os professores serão treinados, capacitados? Eu conheço a rede. E o que eu percebo é que quando a gente chega lá e a gente encontra uma biblioteca, vereador Marco Aurélio, que se diz biblioteca e na verdade é uma maleta com o nome biblioteca que sai de sala em sala porque a criança não pode sair de sala porque não tem espaço e a prefeitura vai investir em robótica, nesse sentido que não é ser contra o programa, é levantar questionamentos aqui, porque é fundamental que o secretário de Educação dê as devidas explicações, porque o que nos parece é que tudo é feito sem o devido planejamento. Nós aqui fizemos uma proposta de pacto em favor da educação, para elevação do IDEB. Todas as experiências exitosas do ponto de vista da elevação do IDEB, nacionalmente, foram previamente planejadas e executadas com o conhecimento da população. O que é que a Prefeitura da cidade do Recife planeja para que haja o nosso acompanhamento da sua execução? O que a gente observa é que diariamente surgem notícias de programas que se multiplicam e o resultado é que são programas sem um mínimo de coerência do ponto de vista da construção de uma cultura do aprendizado que possa fazer com que o Recife saia dessa lamentável posição de vergonha nacional. Nós temos, certamente hoje podemos dizer, a pior educação municipal entre as grandes capitais. E que é fundamental que a gente invista. Eu não estou criticando os investimentos em educação, estou aplaudindo, mas eu acredito que a gente deve priorizar o que for necessário para que as crianças, de fato, tenham um ambiente propício ao aprendizado. Eu escuto com atenção o vereador Edmar. Obrigado pela parte, vereador André. Eu quero dizer que eu concordo com Vossa Excelência. Tudo que Vossa Excelência falou. E Vossa Excelência é a oposição nesta casa, mas o governo deveria escutar Vossa Excelência. Eu posso dizer isso. Porque tudo que Vossa Excelência está falando, Vossa Excelência não está sendo uma oposição irresponsável. Muito pelo contrário. Se ele fosse inteligente, o secretário de Educação, ele escutaria Vossa Excelência para melhorar as nossas escolas de Recife. Como nós sabemos, o governo aqui é PSB. Mas também nós vemos que Jaboatão é PSDB, é do seu partido também. E nós vemos lá um caos. E o que saiu na Globo, não saiu nem a metade do que é a verdade de Jaboatão. Eu digo isso porque eu sou filho de Jaboatão, vocês sabem, eu tive 3 mandatos lá. Eu adoro Jaboatão, sou nascido, criado em Jaboatão. E fiquei muito triste quando eu tomei conhecimento, mas eu já sabia disso tudo, porque eu ando muito em Jaboatão. Como também eu sei, aqui no Recife, o que Vossa Excelência está falando aí, se o governo for analisar, Vossa Excelência está fazendo uma crítica construtiva. Porque pularam etapas, como Vossa Excelência falou. O que adianta eu fazer uma casa linda, maravilhosa, gastar milhões e milhões, e o básico, que nas escolas onde as crianças que não têm condições de pagar a escola particular, de uma maneira degradante, de uma maneira de como se fosse um porco, como se fosse bicho do mato. Porque nós vemos isso, nós sabemos que existe isso. Então sabemos que a prefeitura tem dinheiro, tem projeto de robótica, tem, é interessante, é. Mas Vossa Excelência está sendo muito feliz no seu pronunciamento. E eles deveriam conversar com Vossa Excelência, conosco. O que acontece aí é muita autoridade para uma pessoa só. Então o secretário de Educação, ele tem que ouvir as pessoas. Que não se faz no governo se não escutar a população. Então, se é interessante esses projetos dele, é interessante. Mas tem um básico que precisa ser feito. Não só aqui como Jaboatão, pior ainda a situação de Jaboatão, que só tem propaganda lá, que a gente vê isso. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo com Vossa Excelência. E quero dizer também que se eu fosse governo aqui, se eu fosse o secretário de Educação, eu procuraria Vossa Excelência para ajudar a administrar a pasta da educação. Muito obrigado, vereador. Vereador Edmar, muito obrigado pela parte ao qual eu incorporo integralmente. A sua crítica
ela é completamente fundada, o seu elogio nos fortalece nessa nossa luta. Afinal de contas, esse é um tema suprapartidário. Esse é um tema que mexe com o nosso futuro. E Vossa Excelência, que frequenta as nossas escolas, sejam elas as do Recife ou de Jaboatão, percebe claramente que não dá para continuar com uma situação desse tipo. Eu hoje, inclusive, pela manhã, eu estive com o prefeito Elias Gomes e ele disse, olha, a reportagem não está errada. Errada está a prefeitura. E a gente tem que tomar as providências para que os erros apontados sejam sanados. E é isso que esse é o nosso papel aqui. O nosso papel é de fiscalizar, o nosso papel é de apontar. Então, quando a gente tem um programa de robótica na casa dos 30 milhões de reais, eu questiono aqui o que foi que motivou a prefeitura da cidade do Recife. Eu acredito, vereador Edmar, que há um problema muito sério de gestão na pasta da educação. É muito importante que o secretário de Educação, o secretário Valmar Correia, ele venha à nossa comissão aqui de Educação e eu vou fazer o convite ao nosso líder, o líder do governo, Gilberto Alves, para que ele traga novamente o secretário Valmar Correia, para que o secretário preste os esclarecimentos. Não há um programa, se eu desafio qualquer vereador aqui a afirmar categoricamente qual é o programa em execução, qual é a diretriz traçada pelo secretário Valmar Correia para tirar o Recife dessa condição vergonhosa. O que eu vejo são medidas isoladas, medidas que podem ser, até do ponto de vista isolado, ser medidas corretas. Eu repito, não sou contra um programa de robótica para as crianças da rede municipal, sou a favor. Mas o que eu critico nesse momento é a inversão de prioridade. Enquanto eu tenho escola que não tem água tratada para beber, você vai investir em robótica para as crianças? Nós fizemos aqui, no primeiro dia de aula, a fiscalização em 29 escolas. Em nenhuma escola o fardamento foi entregue completo. Em nenhuma escola o kit escolar foi entregue completo. Com o básico, vereador Edmar, como é que eu posso acreditar que materiais de alta complexidade, tecnologia, de alto valor, como é que eles chegarão e onde é que eles serão dispostos? Onde é que as crianças aprenderão? Eu pergunto ao vereador Marco Aurélio, que eu vou antes de passar o à parte, como uma criança na escola, no anexo Casa Amarela ou na escola Casa Amarela, poderá ter uma aula de robótica, se a escola não tem espaço para tal? Com a palavra o vereador, com muita honra, o vereador Marco Aurélio. Vereador, eu agradeço a parte concedida por Vossa Excelência e eu gostaria de iniciar, que talvez por conta da matéria do Fantástico de ontem, que foi muito forte em cima do Jaboatão, Vossa Excelência, levado pela emoção, esquece, talvez não conheça, talvez até seja falta de conhecimento, de que existem, neste exato momento, 100 escolas no Recife sendo reformadas. Já começaram no Recife, cidade aqui do Recife, anote para depois o senhor conferir, e eu faço questão de ir com o senhor para a gente olhar junto isso aí. Existem 7 novas escolas que foram iniciadas a construção, são 7 novos prédios. Agora, vereador, eu acho que os pais das crianças que não têm as mesmas condições que nós temos para dar aos nossos filhos, e aquelas crianças, não pode ficar esperando para que as coisas sejam resolvidas uma de cada vez. Não dá para esperar para reformar as 100 escolas e construir novas escolas e só depois vir o programa de robótica. Então não é somente o programa de robótica que está acontecendo. O que existe nesse momento são reformas de mais de 100 escolas, 7 escolas até agora que começaram a ser construídas, vários programas na área da educação. Inclusive, eu não sou um conhecedor profundo da educação como Vossa Excelência, por isso que eu vou ter aqui o cuidado de ler, que é um programa chamado de Letramento do Recife, onde crianças na idade de 6 anos
vão ter a oportunidade de começar a melhorar a caligrafia, a leitura, a interpretação de texto. Então nós temos vários programas acontecendo no Recife. É verdade que existem várias e muitas escolas no Recife que já deveriam estar melhor há muito tempo. Não é de hoje não. Isso é um problema que passa 30 anos. E é um problema que todos os partidos tiveram a oportunidade de resolver, de 30 anos para cá. E se eu quiser até exagerar um pouquinho, desde Cabral. Mas esta prefeitura que está aí agora, ela está fazendo. Ela está fazendo e procurando está procurando buscar o melhor. E esse programa de robótica não dá para esperar não, tem que ser feito conjuntamente, junto com as outras ações da prefeitura que estão acontecendo. Portanto, eu estou à disposição de Vossa Excelência, como sempre estive. Acho que o papel de Vossa Excelência é sempre importante quando Vossa Excelência traz para esta casa uma escola que está com a dificuldade A, B ou C, porque eu, junto com o líder e outros companheiros, outros vereadores da base, sempre procuramos levar o que Vossa Excelência traz para cá, para saber o que é que está acontecendo com a escola A, B ou C. Agora, infelizmente, eu não posso comungar com Vossa Excelência de que a gente tem que esperar a robótica. A robótica tem que ser agora, junto com tudo que já está acontecendo. Muito obrigado. Presidente, eu gostaria de saber quem é o próximo inscrito, para ver se eu poderia... O vereador inscrito é a vereadora Michele Colles. Vereadora, eu poderia pedir 5 minutos do seu tempo? Muito obrigado, vereador. Vereador Marco Aurélio, em primeiro lugar, quanto a... Eu estranho a sua falta de memória, porque nós estivemos num debate na CBN a semana passada, e nós travamos esse debate lá no rádio, na CBN. Então não há nenhuma relação com o que eu trago à tribuna hoje com a matéria de Jaboatão. Vossa Excelência esteve comigo na CBN, então eu lembro a Vossa Excelência que este debate, inclusive na rádio, eu disse, vou levar para a tribuna, porque esse tema aqui é um tema prioritário. Se eu falo com emoção, era para todos nós falarmos, porque não dá para não se emocionar quando você entra numa escola e você vê uma criança sofrendo. Agora, por que somente 7 escolas? Se nós temos uma rede com 320 escolas, vereadora Priscila Krause. 320, mas 7, por que somente 7 em construção? O prefeito vai dizer porque eu não tenho recursos para construir novas. Porque eu posso dizer, me diga a RPA e eu lhe digo qual é a escola. Vamos lá na escola Deus e Amor, lá em Linha do Tiro. Será que essa escola tem condições de funcionamento? Será que qualquer um de nós aqui colocaria seu filho para estudar lá? E vai dizer não, mas lá robótica é necessário agora. Se é necessário agora, por que nenhuma rede municipal do Brasil adota tal medida? Será que o Recife está na vanguarda? Qual foi o teste? A pergunta que eu faço aqui, onde houve o teste para que a gente tivesse, olha, a comprovação científica que é melhor eu investir em robótica a investir no básico, que é a área de lazer. As crianças não são confinadas, vereador Marco Aurélio, confinadas. E aí, no confinamento, você vai dar agora o robozinho para ela montar? Se ela não tem o mínimo, se a merenda é sofrível, se o calor é intenso, os professores sabem disso. Olha, eu me dirijo aqui aos professores que estão nos ouvindo, nos escutando nesse momento. Eu quero que os professores deem o seu testemunho do calor que é na escola municipal da cidade do Recife. E aí, mais agora a gente vai trabalhar com robótica. A NASA tem um programa fundamental agora de lançamento de pequenos foguetes para a rede pública. Vai dizer, é ótimo. Será que é adequado eu investir nisso agora? Claro que não. Enquanto não houver merenda, enquanto não houver fardamento adequado, kit escolar adequado, temperatura adequada, área de lazer adequada, eu acredito que robótica é para depois. Se o vosso argumento fosse, a prefeitura está construindo uma nova rede, e nessa nova rede, nós estamos em paralelo já colocando robótica, porque nós não temos limites orçamentários. Eu ia dizer, correto. É assim que a gente deve fazer, porque nada pode esperar quando se trata de educação. Mas se Vossa Excelência diz que
Uma pintura na... Olha, eu frequento a rede. A reforma, vá lá no anexo Parque dos Milagres, no Ibura. A escola está entre as 100 reformadas. Vereador Marco Aurélio, a reforma foi uma pintura. Pintaram de branco e onde havia o resquício do PT, que era de vermelho, agora é azul. Isso é reforma? As professoras estão dizendo, quando chover, vai alagar. E nós estaremos lá. Porque quando alagar, nós estaremos lá para mostrar à população. E eu quero dizer que eu não sou contra o programa de robótica, não. Mas eu quero dizer para o secretário Valmar Correia, para que ele prepare toda a sua equipe, toda a sua estrutura. Porque quando começar a funcionar, nós estaremos lá. Nós estaremos lá investigando, procurando saber se o programa está sendo adequadamente exercido. Agora, eu gostaria que todos nós fizéssemos isso. Como o vereador Edmar levanta, é papel nosso de estar lá, ao lado e fiscalizando. E ligando para o secretário, por que não está funcionando? O que nós estamos fazendo aqui é um trabalho que, inclusive, o prefeito Geraldo Júlio deveria chamar o seu secretário e dizer, eu quero saber o que é que se passa, por que as crianças do Recife não recebem o fardamento, por que não recebem o kit escolar, por que as crianças estão ainda no ano sem recebimento do que deveria ter sido recebido antes do início do ano escolar. Porque o ano passado acabou o ano e o fardamento não chegou. Basta atravessar aqui a rua, vá lá no CMEI Ana Rosa do outro lado, que o fardamento do ano passado não chegou. E agora eu tenho que me convencer que não dá para fazer nada que não seja par e passo com o investimento em robótica, para mim é difícil. Porque nenhuma cidade no Brasil adotou tamanho projeto. A envergadura, aí você vai dizer, é porque a Prefeitura da cidade do Recife, ela está inovando. E nós vamos já levar o IDEB de 2.9 no Fundamental 2 para quanto com o programa de robótica? Existe uma previsão? Não sei. Nada é informado, tudo é no chute. Tablet é no chute, robótica é no chute e as crianças continuam sendo chutadas da rede municipal, indo parar na rede privada. Cada criança nossa custa R$630, presidente, estou acabando. R$630 por mês. E os pais preferem tirá-la da escola pública, que custa R$630 por mês, para colocá-la na escola privada do bairro, que custa R$180, R$200. Ora, como é que se justifica tal procedimento? Seria de se esperar que a criança preferisse, que o pai preferisse manter onde há maiores investimentos. Isso revela problemas sérios de gestão. Presidente, eu passo a palavra, se for possível, para a vereadora Priscila Krause. Infelizmente, vereador, seguindo as normas do presidente da casa, realmente o tempo de Vossa Excelência excedeu e a gente vai ter que realmente passar ao próximo orador. Eu agradeço a vereadora Michele Collins pela gentileza de ter cedido 5 minutos desse tema, que eu sei que para ela é um tema caro. Eu sei do seu compromisso com a educação. Então, eu agradeço, vereadora Michele Collins. E que cenas... muito obrigado. Vereadora Priscila Krause. A vereadora Michele Collins cedeu mais 5 minutos. Vereador André Regis, primeiro, e como sempre, eu não canso de fazer isso, parabenizar Vossa Excelência pela pertinência e pela oportunidade, pela pertinência do tema e a oportunidade que Vossa Excelência traz esse assunto e esse debate. Se houve, na semana passada, e eu escutei um pedaço dele, um debate entre os senhores na Rádio CBN, coincidiu com a matéria, uma matéria triste que passou ontem no Fantástico, que é a realidade de várias escolas brasileiras e várias escolas recifenses, e a gente sabe que e de outros municípios também. Eu teria muito pouco o que acrescentar, mas chamou a atenção de Vossa Excelência, a minha atenção, quando Vossa Excelência colocou aí a reação do prefeito Elias Gomes, quando Vossa Excelência conversou com ele hoje de manhã. E o que ele lhe disse foi: errada não está a matéria, errada está a prefeitura, que ainda não conseguiu
tomar, enfim, as providências devidas. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria muito que essa fosse a postura da gestão municipal do Recife. Não adianta, diante de um problema, ficar querendo justificar ou ficar querendo inventar soluções. Muito melhor do que isso é buscar efetivamente essas soluções. Quando a gente está doente, que a gente vai no médico, para a gente poder ter a cura, a gente precisa de um diagnóstico. E a gente precisa admitir a doença. E só a partir daí a gente pode tratá-la. Então, ou se admite que o que falta no Recife é rede, ou então não adianta ter o programa de robótica, não adianta construir não sei quantas escolas. É claro que nós queremos essas 7 escolas que foram anunciadas. Vamos cobrá-las. Como vamos cobrar também todos os semestres prometidos, como fizemos na gestão passada. Eu só espero que o prefeito Geraldo Júlio não coloque na conta dos 40 que ele prometeu os 5 iniciados por João da Costa. Eu só espero que dessa conta não tenha essa interseção. Mas o assunto que você traz por Vossa Excelência, e mais uma vez, Vossa Excelência colocando, que é uma coisa suprapartidária. E nós damos todo dia aqui esse testemunho da nossa disposição em ajudar. Então eu espero que o prefeito Geraldo Júlio não tome como parâmetro uma gestão desastrosa que houve para o Recife, que foi a gestão passada. E uma outra coisa que eu também não poderia deixar de questionar o vereador Marco Aurélio, porque eu realmente não me aguentei, né? Porque nunca antes na história, não é nem mais desse país, é nunca antes na história do mundo. Aí eu fiquei curiosa para saber qual era o partido de Pedro Álvares Cabral. Vossa Excelência, eu fui também tomado pela emoção, viu, Priscila? Eu vou levar para brincadeira. Vereadora Priscila Krause, eu agradeço vossa parte. Eu acho que é importante para que a prefeitura ela possa, inclusive em cooperação com essa casa, já que o tema é suprapartidário, estabelecer uma política pública transparente. O que eu estou cobrando aqui é transparência em termos de política pública, para que a população saiba exatamente o que é que está sendo feito, para que a gente possa opinar. A gente não foi chamado para opinar. Os programas surgem e desaparecem e as crianças não aprendem. Esse é que é a realidade da nossa rede. Eu escuto com atenção o líder do governo, o vereador Gilberto Alves. Vereador André Regis, mais uma vez, Vossa Excelência traz a esta casa um debate que nos motiva a todos. Essa discussão da educação pública no nosso município, no nosso estado, no nosso país, é sempre muito instigante. Eu vim aqui, não vou repetir a fala do nosso vice-líder Marco Aurélio, que já o fez brilhantemente, citando alguns exemplos do que já vem sendo feito nessa gestão. Mas Vossa Excelência nos convidava a uma reflexão. E não dá para fazer uma reflexão, talvez eu não vá tão longe como foi Marco Aurélio lá em Cabral, mas não dá para a gente fazer uma reflexão sem a gente perceber, e a gente precisa fazer isso sem paixão, vereador. A gente precisa entender que nós, a sociedade também, mas sobretudo nós, o poder público nesse país, historicamente negligenciou a educação. Isso é um fato. Todos nós recordamos de um político que fez história. Presidente, eu gostaria somente que o senhor pudesse me dar mais um tempinho, até porque eu fui citado algumas vezes, só para poder a gente não deixar essa reflexão no ar. Mas todos nós lembramos, por exemplo, do legado, da preocupação, da bandeira que Leonel Brizola, há quantos e quantos anos atrás, já empunhava, e Darcy Ribeiro e tantas outras pessoas, e sempre nessa direção de que a gente precisava assumir as nossas responsabilidades. A sociedade brasileira precisava fazer isso. Eu recordo que o partido de Vossa Excelência, vereador André Regis, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, grande figura, grande presidente, mas o seu governo,
do seu partido também negligenciou de forma absurda a educação pública desse país. Eu não conheço uma grande revolução na educação desse país no período do PSDB, quando esteve à frente da gestão, e aí sim poderia de forma objetiva interferir no curso da história da educação pública desse país. E não fez. E não foi por falta de oportunidade, nobre vereador. A gente assistiu algumas cenas ontem no Fantástico que podia ser espalhadas em outros tantos municípios do Brasil. Infelizmente, essa é a realidade que nos machuca a todos, mas mais uma vez a gente viu um município vizinho a nosso, e a própria reportagem fazia menção a estar perto da capital, e isso instigava um pouco o repórter a fazer essa referência, porque realmente ele se incomodou com esse fato. E a gente sabe que é uma gestão que vai completar 6 anos, a partir de Vossa Excelência. É bom que o prefeito, como disse a vereadora Priscila Carlos, tenha reconhecido a importância de ter feito mais, e a gente vai sempre querer nos esforçar, todos nós, para poder fazer mais, mas o fato é que está lá a reportagem. Fomos nós que inventamos a reportagem. Fomos nós que editamos a matéria do Fantástico. Está lá. Mas eu estou dizendo isso, vereador, para dizer que nós temos muita tranquilidade em saber que nós estamos assumindo e nós estamos dando conta daquilo que nós pactuamos com a sociedade recifense. Os dados que foram trazidos pelo vereador Marco Aurélio, os investimentos nas escolas, nas novas escolas, nas reformas, na requalificação das escolas anteriores, as 21 escolas de referência que nós estamos passando a implementar a partir de agora, o investimento na qualificação dos professores, na aulatividade, na valorização do professor, tudo isso tem que ser feito de forma concomitante. Você não pode fazer uma coisa esquecendo da outra. Bem disse o vereador Marco Aurélio aqui, por que não fazer a robótica? Porque senão a gente também não faria a informática. Porque também a gente não faria, talvez, investimentos na valorização do corpo funcional da secretaria. Gerir uma máquina complexa como essa, vereador, nos impõe o desafio de atuar em várias frentes ao mesmo tempo. E a gente vai ter que ter a capacidade de buscar recursos em fontes diferentes também de financiamento. É aí que a gente tem que imaginar que o gestor não pode se acomodar e imaginar que ele resolvendo um único item, que é uma demanda importante da comunidade ou da sociedade, ele vai estar satisfazendo o conjunto e a complexidade que é a educação pública do nosso país. Não vai. A gente eu quero lamentar, vereador, que Vossa Excelência, ao contrário do que diz que não é contra a robótica, mas pelo seu posicionamento, pela sua fala, o que a gente dá a entender, pelo menos a impressão que eu tenho, é que Vossa Excelência é contra sim. É contra sim. E isso é lamentável, porque a gente tinha, na verdade, que aplaudir. E a gente não pode ficar com medo, vereador, porque é uma ação pioneira no nosso país. Mais um motivo para a gente parabenizar a gestão Geraldo Júlio, pelo pioneirismo, pela coragem, pela visão, pela capacidade de antever a importância de um programa que eu tenho certeza que vai ser referência e que vai ser copiada por outras prefeituras Brasil afora, inclusive de prefeituras do Partido de Vossa Excelência. Portanto, eu queria dizer que nós vamos continuar a fazer esse debate, essa reflexão, mas vamos fazer com os pés no chão, vereador, e com a serenidade de saber que nós temos que atuar em várias frentes, mas nós temos que ter sempre o foco na melhoria da qualidade do ensino público no nosso município e no nosso país. Obrigado, senhor presidente. Vereador, presidente, eu preciso somente respondê-lo para encerrar. Conclua Obrigado. a sua fala. Vereador Gilberto Alves, em primeiro lugar, vereador Gilberto Alves, quanto ao governo Fernando Henrique Cardoso, a Vossa Excelência deve estar esquecido que o Fundef, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, foi criado no governo Fernando Henrique e que depois se transformou no governo Lula em Fundeb. Foi a primeira vez na história do Brasil em que uma política pública bonificou o prefeito que colocasse crianças nas escolas. Isso é uma revolução. Agora, constitucionalmente, a escola municipal não é de competência do presidente da República. Lamentavelmente, a Constituição talvez tenha errado a dar essa atribuição aos prefeitos, porque o que está escancarado é a incapacidade do município de dar uma boa educação. Talvez o problema, a origem do problema seja lá atrás. Agora, Vossa Excelência tem uma facilidade enorme de criticar o governo Fernando Henrique, porque dificilmente nós encontraremos registro na história de um presidente do PTN. Nem acredito que teremos. Agora, é importante que a gente leve em consideração que eu não sou contra, vereador.
Não sou contra. Vossa Excelência sabe o meu compromisso com a educação. Quando eu disse que eu não sou contra, eu não sou contra. Quando eu chamei a responsabilidade do secretário, era para o secretário vir aqui prestar os esclarecimentos. Nós estamos há mais de um mês do lançamento do programa de robótica. E por que eu não trouxe esse problema antes? Porque antes eu fui estudar, vereador Edmar. E quando eu estudei, quando eu consultei com os maiores especialistas, eu não encontrei um sequer que dissesse é seguro investir 30 milhões nesse programa desta forma, tendo o rol de prioridades. Então, Vossa Excelência deveria nos acompanhar, e eu faço aqui o convite público, inclusive para que a imprensa esteja presente. Vossa Excelência pode andar conosco e trazer também a TV Câmara. Nós iremos fazer um tour pelas escolas municipais do Recife e lá verificar in loco se dá para colocar o programa de robótica na atual estrutura. Vereador Edmar, vamos fazer uma comissão para esse propósito. Vamos fiscalizar, porque assim a gente pode dizer. E eu estou oportunizando que a partir do debate, vereador Gilberto Alves, porque Vossa Excelência foi injusto na colocação, quando me coloca como sendo contrário ao programa, quando eu nunca falei isso, para oportunizar o debate de qualidade. Vossa Excelência, como líder do governo, deveria trazer aqui as reais metas do secretário de Educação, que nunca trouxe. A nossa disputa aqui é qual é a meta, o que é que o secretário quer, o que é que a prefeitura quer, o que é que Geraldo Júlio quer. Agora, eu lamento que o prefeito e o secretário coloquem a sua bancada numa posição tão difícil de defender o injustificável, porque se isso não fosse um programa, tenho certeza, da prefeitura da cidade do Recife, todos estariam na devida reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Eu queria só esclarecer aqui, já que parece que o pessoal se preocupou mais com o Cabral do que com o assunto em si. Como todos aqui nós sabemos, que os partidos políticos no Brasil, eles nasceram na segunda metade do século XIX. E quando eu falei na questão de Cabral, se pegarem as minhas palavras, eu estava falando que essa questão de educação não pode ser partidarizada. E eu dei o exemplo de Cabral, porque quando Cabral chegou aqui, logo após ele, começou os navios jesuítas, começou a educação. Então eu quis dizer que o problema da educação no Brasil vem de muito tempo e ele não é partidarizado. Portanto, eu espero que a gente não se atente somente na questão de Cabral e que a gente cuide dos problemas aqui, porque realmente foi tomada de bastante emoção essa tarde de hoje. Se terminasse com o Roberto Carlos, era bom. Um abraço. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Olha, eu venho aqui ao microfone para fazer alguns registros. Eu acho que esse debate aí de robótica, eu como professor, eu fico assim meio sem entender. Eu queria dizer ao vereador André Regis e todos os vereadores que me entendem, que me escutam, preciso ter uma grade curricular para estudar robótica. Né? Preciso, por exemplo, eu não posso estudar trigonometria sem estudar geometria. Então eu preciso saber se os conteúdos de programa de informática, como disse aqui o Gilberto Alves, de informática básica, existem dentro das escolas, né? Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet, para você dar um passo aí com os alunos para sistema operacional, hardware, software, para poder entrar no conteúdo de robótica. Então, eu realmente fico, assim, sem dar uma opinião mais, assim, senhor presidente, sobre conhecimento. Só um minutinho, companheiro. Só não estou entendendo pela ordem aqui, se é continuação do debate, é uma parte. Foi porque citado. esse assunto Eu fui realmente citado, não cabe no, vereador, eu na fui ordem. citado, é porque Vossa Excelência talvez não estivesse Eu aqui. estava prestando atenção, não me lembro de ter sido citado Então, o vereador Jairo Brito. O vereador André Regis citou. Então, é preciso conhecer isso, né, o conteúdo programático das escolas, para saber se cabe ou não o engajamento dessa nova disciplina. Agora, é preciso dizer aqui o seguinte, que aluno precisa chegar em casa, ter casa digna, ter casa boa para poder estudar, para aumentar o IDEB. Eu não vejo você dentro de uma sala de aula, é importante
que se dê condições de instalações, ótimo, mas que os alunos tenham condição de chegar em casa e estudar num apartamento com dignidade. Isso a gestão anterior fez, foram 3.600 habitações durante 4 anos na cidade do Recife. Coisa inédita. Isso aí não me parece desastroso, não é? São 3.600 habitações. Além do que, reconhecimento do piso nacional aos professores, criação ali do centro Paulo Freire, que os professores se capacitam. Falaram-se muito aí em fardamento. Na gestão passada, o primeiro dia de aula, os alunos tiveram fardamento, tiveram material escolar no primeiro dia. Então é bom registrar isso, que a educação é um processo. Você não pode analisar a educação pontualmente. E para melhorar a IDEB, tem que ter condição de casa, tem que ter apartamento para morar, tem que sair da palafita e morar em apartamentos com dignidade. Muito obrigado.